Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é História da Igreja 2, e hoje nós vamos estudar a aula de número 60, que é a Igreja Reformada. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui na carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 9, que diz assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Olha só, Paulo escreve essa carta aos Gálatas porque o povo da Galácia, era uma região da Ásia na época, eles receberam bem o evangelho, eles creram, só que com o passar do tempo, as falsas doutrinas, as misturas do evangelho com outras coisas foram entrando, dentre elas uma das crenças de que os crentes em Cristo teriam que ser circuncidados, assim como no judaísmo, e foram se misturando sutilmente ao evangelho, a ponto de Paulo escrever no capítulo 3, ó insensatos Gálatas, quem vos corrompeu para que vocês tivessem começado pelo Espírito e agora estão terminando pela carne. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que viver um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um dos motivos pelos quais vai haver a reforma protestante. E nós vamos falar já dos motivos, dos principais motivos, dos chamados solas que surgiram nesse período aqui da história. Então, vamos lá. Tratamos na aula passada da igreja medieval. A igreja medieval era a igreja romana católica que dominava tudo e todos, era absoluta, o que falasse era lei, ponto final. Houve inquisições, houve, ou melhor dizendo, a Inquisição, que foi um período de confisco, de expropriação de bens, tomavam tudo que era do povo, tomavam em nome da igreja, em nome de Deus, e fizeram muito mais. Surgem então algumas pessoas e movimentos por toda a Europa que não estão mais contentes de acordo com aquilo que a igreja romana fazia, porque a igreja romana começou a fugir completamente, se distanciar completamente daquilo que a palavra de Deus dizia. Então surge no sul da França os albigenses, também chamados de cátaros ou puritanos. Eles rejeitavam a autoridade da tradição da igreja, eles distribuíam o Novo Testamento e eram contra a doutrina do purgatório e da adoração de imagens. O Papa Inocêncio III, no ano 1208, mobilizou uma cruzada e exterminou todo mundo, simplesmente deu ordem para matar a todos. E assim foi feito, eles foram mortos porque não concordavam com aquilo que a igreja romana fazia. Surge também um grupo chamado de valdenses por volta do ano 1170, comandados por Pedro Valdo. Eles explicavam e distribuíam a escritura contrariando os costumes da igreja, porque para a igreja romana somente os padres, bispos, somente eles poderiam ter a escritura e ler, estudar e assim explicar aos demais. Lembrando que nesse período a igreja romana, falei disso em aulas passadas, adotou a tradução de Jerônimo, que é a Vulgata Latina, a segunda tradução bíblica do mundo. A primeira foi a Septuaginta e a segunda vai ser a Vulgata. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. O Jerônimo traduz o Antigo e o Novo Testamento e essa tradução se torna a regra da igreja romana. Então, na Europa, cada país tinha o seu idioma. Na França se fala francês, na Itália, italiano, na Alemanha, o alemão, na Inglaterra, o inglês, assim por diante. Só que a igreja romana adota o latim, que era a língua do Império Romano, como a língua oficial da igreja. E todos os cultos, a liturgia, tudo era feito em latim. E aquilo era complicado porque as pessoas não entendiam. Então ficou uma liturgia que as pessoas não compreendiam. Acredito que até hoje você já deva ter ouvido aquela expressão que eles fazem, o sinal da cruz, em nome del Patre, et Filii, et Spiritus Sancti, amém. Tudo isso em latim. Então, esses movimentos de pessoas, vendo que aquilo que faziam estava completamente fora da Escritura, eles começam
a ensinar a palavra, a distribuir cópias. Só que nesse tempo aqui era bem complicado porque as cópias da Bíblia eram manuscritos. Então demorava muito para você conseguir fazer a cópia. Imagine você copiar à mão um livro de 100 páginas, de 200. Imagine uma Bíblia de 500 páginas. Imagine uma Bíblia dessa espessura aqui, ó. Muita coisa, não? Imagine isso aqui dessa espessura porque está feito em papel de seda, que é um papel fino, impresso. Agora imagine tudo isso manuscrito. Então daria muita coisa, era muito trabalhoso, nem todo mundo tinha acesso à educação, não sabia ler e escrever. Então era um período difícil. Surge também na Inglaterra um homem chamado John Wycliffe. O John Wycliffe, ele era teólogo formado em Oxford e ele traduz o Antigo Testamento para o inglês, né? Primeiro o Novo Testamento em 1380, em 1384 ele consegue, com a ajuda de alguns amigos, traduzir o Antigo Testamento, tem a tradução completa para o inglês. Então ele e os seus discípulos vão ser perseguidos e mortos pela Igreja Romana, porém a sua pregação, o seu ensino continuou, não é? Conhecer a Escritura, conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus através da sua palavra. Na Europa Central surge João Hus, ele pregava o mesmo que o Wycliffe, era contra a autoridade papal, a autoridade da igreja. Ele foi excomungado pelo Papa, foi excomungado em 1415, ele foi condenado e queimado, foi duramente executado. Um outro homem que surgiu também de muita influência foi um monge da Ordem dos Dominicanos na Itália, que era Jerônimo Savonarola. Ele pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Ele foi excomungado pelo Papa e seu corpo foi enforcado e depois queimado em 1498. Era um período duro da história, era um período terrível, em que a Igreja Romana agia com mão de ferro contra aqueles que não concordavam com as ideias que eles tinham. E temos um marco da história no ano 1453, quando Maomé II comanda os turcos, né, comanda contra Constantinopla e a vence, né, derruba o Império Romano e conquista Constantinopla. Esse ano de 1453 é conhecido na história como marco de transição da história medieval, da Idade Medieval para a Idade Moderna. Então, muito bem, todos esses movimentos que nós falamos há pouco, os valdenses, falamos também dos albigenses, João Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, todos esses, eles não concordavam mais com aquilo que a Igreja Romana fazia. Eles tinham conhecimento da Escritura e eles viam que aquilo que a Igreja Romana fazia era completamente fora da Escritura, da Palavra de Deus. Tudo isso vai começar a ensejar um movimento chamado de Reforma. Por que é chamado de Reforma Protestante? Reforma por protesto. Surge na Idade Média, o interesse, né, pela filosofia, a cultura, que era todo voltado e centralizado para aquilo que era religioso, para aquilo que era representativo da palavra de Deus. Só que surge também um movimento chamado de Renascença, que era um movimento voltado, né, o iluminismo, voltado para as ideias, para a filosofia, não declarado antibíblico completamente, porque a igreja agia com um punho de ferro, porém era um movimento mais investigativo, mais cético, que colocava mais a razão como ponderação principal. As pessoas que eram voltadas ali para a igreja, os clérigos, e a influência toda era voltada, não é, para aquilo que era espiritual, para aquilo que era religioso, dos símbolos católicos. Então, muito bem, nessa época vai surgir algo que vai ajudar e muito a reforma protestante. No ano de 1455, Alexander Gutenberg inventa a prensa móvel. O que era a prensa móvel? Para nós hoje, não é? Na época foi uma invenção revolucionária. Para nós hoje, imagine um carimbo, não é? Você tem aqui no carimbo um texto escrito, aí você pega aqui, copia aqui e cola aqui e reproduz. Isso era a prensa móvel, ou como alguns chamam, a imprensa. Na realidade, a máquina de prensar. Colocava-se um livro aqui, carimbava ele já copiando, não é? Prensava a folha escrita com a folha branca e já saía a folha
copiada. Isso era muito mais rápido do que copiar qualquer tipo de texto à mão, manuscrito. Manuscrito demorava muito. A prensa móvel vai ser algo revolucionário. E olha que coisa curiosa, o primeiro livro a ser impresso, né, com a prensa ou imprensa, surge a impressão. Então, o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia. Olha que coisa. O povo, as pessoas, de maneira geral, estavam sedentas pela palavra de Deus. Elas queriam conhecer. Neste tempo aqui, na Idade Média, uma Bíblia custava o equivalente ao salário de um ano de um trabalhador. Então, era praticamente impossível alguém conseguir comprar. Mas depois da invenção da prensa móvel, o custo barateou, ficou mais fácil distribuir a palavra, poderia se copiar aos montes e se distribuir por todos os lugares. Então, muito bem, nessa época a igreja ainda imperava com mão de ferro, a igreja romana, e o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro e mandou sair por toda a Europa arrecadando fundos, arrecadando dinheiro. Precisava de muito dinheiro, muito recurso para as construções, para a construção, e está lá até hoje, né? É lá nessa Basílica de São Pedro que tem lá as pinturas de Michelangelo. Então, o Papa mandou vender as bulas, as indulgências. Ele desenvolveram inclusive um lema, olha que coisa curiosa: quanto mais rápido a moeda cair no cofre tilintando, a alma sai do purgatório voando. Olha só que coisa curiosa. E naquela época todo mundo acreditava. Lembre-se, nós temos que entender o contexto, senão a gente não entende a história. O povo, de maneira geral, não tinha acesso à educação, a ler, a escrever, e aquilo que a Igreja Romana falava era lei e ponto final. Então, eles faziam de tudo para explorar o povo, para arrancar tudo que o povo poderia oferecer. Nesse contexto, surge na Alemanha um cidadão chamado Martinho Lutero. Esse Martinho Lutero, ele era padre, ele era da Igreja Romana, ele se formou em teologia, fez mestrado, doutorado, ele dava aulas também de teologia, ensinava, só que ele começa a se aprofundar na Escritura e ele começa a perceber que aquilo que a igreja ensinava estava completamente destoante, era completamente contrário àquilo que a palavra de Deus dizia. Inclusive tem aqui no YouTube o filme do Lutero. Depois você terminar a aula aqui, lhe recomendo, assista o filme do Lutero. Um outro filme que nós vamos falar daqui a pouco, vamos falar do William Tyndale, não é mais já adiantando, já que eu já estou falando de filme, nós vamos falar do William Tyndale, que era da Inglaterra. Tem um filme do William Tyndale também aqui no YouTube, que é o Fora da Lei de Deus. Por que o fora da lei? Porque era proibido divulgar a palavra de Deus, distribuir cópias, e o William Tyndale, depois da criação da prensa móvel, ele vai ser o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Lembrando que o Wycliffe traduziu ainda manuscrito, mas o Tyndale já vai ter a prensa móvel, ele vai traduzir para o inglês o Novo e o Antigo Testamento. E ele colocava as Bíblias nas sacas de cereal, de feijão, de milho, de trigo, colocava nas sacas que iam para as demais cidades para que a palavra de Deus fosse levada. Mas voltando aqui no Lutero, tem um filme do Lutero, você pode assistir, não é? E o Lutero, ele era da Alemanha, mas certa feita ele vai em Roma. Quando ele vai em Roma, havia nessa época diversas peregrinações, não é? Falamos em aulas anteriores, o culto a imagens, a devoção à imagem de escultura, aos mártires da igreja. A igreja romana ensinava que tinham diversos mediadores e medianeiros, não só Jesus, falava de Maria, dos santos da igreja, sem contar na autoridade suprema do Papa. Ensinavam peregrinações para purgar os pecados, como até hoje tem diversas romarias, não é? Eu estava lá no Nordeste, e lá no Rio Grande do Norte é muito forte a crença na Santa Cruz. Tem uma cidade lá no Rio Grande do Norte que chama Santa Cruz. Para você ter uma ideia, a estátua da Santa Cruz, na cidade de Santa Cruz, é maior, é mais alta que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor em termos de tamanho, a estátua em si, né? Porque o Cristo Redentor fica lá no Corcovado, que é uma montanha alta, e aí dá a aparência que é enorme. Mas em termos de tamanho, a Santa Cruz é maior do que a estátua do Cristo Redentor. Também no Nordeste, no Juazeiro do Norte, no Ceará,
tem lá a estátua do Padre Cícero, e gente do Nordeste inteiro vai em romarias a Santa Cruz, vai em romarias lá ao Padre Cícero. Aqui mesmo no estado de São Paulo, nós temos uma cidade chamada Aparecida. Nessa cidade tem o maior templo católico aqui da América Latina, e vão romarias de vários lugares. Na cidade de Barueri, há uns anos atrás, não sei se ainda tem, mas eu já vi um monte de gente falando, faziam camisetas e tudo mais, saíam em romaria a pé da cidade de Barueri para a cidade de Aparecida. Nós estamos falando numa distância, minha gente, de aproximadamente 300 quilômetros. Você tem ideia do que é fazer isso a pé? Não é? Um monte de gente fazia essa romaria. Isso tudo surgiu, essas crenças, romarias, todas na Idade Média. Então, o Lutero, ele vai a Roma e ele fica escandalizado com aquilo que ele vê. A igreja romana fazia de tudo para sugar tudo que o povo tivesse, um bando de sanguessugas. Havia uma elite religiosa, desde o Papa, os bispos, os cardeais. De dia estavam na igreja, falando de Deus, falando da palavra, ensinando sua religiosidade. À noite estavam nos prostíbulos. Olha que coisa absurda, não é? A igreja romana comercializava, vendia de tudo que é objeto que se cita na Escritura. A capa de Elias, a sandália de João Batista, o cajado de Moisés, a vara de Moisés, o cajado de Davi, de tudo que você imaginar, eles vendiam e comercializavam. Então, Lutero sai de lá escandalizado. E ele tem ali a plena convicção de que a igreja romana estava completamente degenerada, completamente fora da presença de Deus, da palavra do Senhor. Então, ele vai pegar um documento, um papel, e ele vai escrever 95 teses, 95 declarações daquilo que a igreja romana estava fazendo, que era contrário às escrituras sagradas. Principalmente declara-se a questão da venda de indulgências, que destaca a questão da autoridade papal, porque o Papa se autoproclamava um semideus, maior do que os homens, inferior a Deus, não é? Lutero redige essas 95 declarações, essas 95 teses, e na manhã do dia 31 de outubro de 1517, ele pega e cola esse documento, ele prega esse documento na porta da igreja que ele era padre, na cidade de Westminster. Então, Wittenberg, melhor dizendo, Westminster é na Inglaterra, Wittenberg, na Alemanha. Então, essa data, 31 de outubro de 1517, é tido na teologia como a data do marco inicial da Reforma Protestante. E por que Reforma Protestante? Reforma por protesto, protestando contra aquilo que era contrário à Escritura. Então, as ideias de Lutero vão se espalhando, a Alemanha fora, Europa fora, tudo isso vai sendo divulgado. E o Papa, né, Leão X, vai 3 anos depois, em 1520, ele vai excomungar o Lutero. E o Lutero pega o documento da excomunhão. Excomungar quer dizer tirar da comunhão, expulsar da igreja, né, trocando em miúdos. O Lutero pega este documento da sua excomunhão e ele queima. E assim como também os demais documentos, né, que tratavam de bulas papais, de indulgência, ele pega e queima. Ele pega e queima. E essa reforma vai se espalhar por toda a Europa. Por quê? Já havia movimentos de gente que não concordava, mas com essa atitude de Lutero, que era um padre, isso vai ganhar muita força, vai se espalhar nas regiões norte. Na parte sul, seja da Espanha, da França, vai ser sufocado impiedosamente pela Igreja Romana. Mas nas partes do norte, vai crescer, né? Na Suíça, um homem que vai se destacar muito, um reformador, é Eurico Zwinglio, que vai atacar muito as doutrinas romanas. Um outro que vai ser de extrema importância para a reforma protestante é João Calvino. Esse João Calvino, aos 27 anos, ele escreve uma obra fantástica, um livro chamado As Instituições da Religião Cristã, publicado em 1536, ele tinha apenas 27 anos de idade, e este livro vai se tornar a regra de fé da igreja naquele período. Ele é considerado por muitos, depois de Agostinho de Hipona, o maior teólogo da igreja. Olha que coisa interessante, não é? Olha que coisa gloriosa.
Mas o movimento vai crescendo. Nos países, no reino escandinavo, Dinamarca, Suécia e Noruega, eles vão receber com prontidão os ensinos luteranos, né? Também na França, em toda a Europa, vai ser divulgado os ensinos de Lutero. A reforma vai aflorar de uma maneira tremenda. Mas é interessante que houve uma noite que foi trágica, fatídica, em que a Igreja Romana manda exterminar diversas pessoas que se declaravam cristãos, que se declaravam protestantes. Essa noite é conhecida como a Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. 24 de agosto de 1572. Historiadores dizem que morreram centenas de milhares de pessoas em diversas partes. O Papa deu ordem para exterminar todos os protestantes. Foi um banho de sangue. Então, na França, na Espanha, foram centenas de milhares de pessoas exterminadas, mortas covardemente. Na Inglaterra, falei há pouco, não é? Surge um homem chamado William Tyndale. Esse Tyndale fez a primeira versão da tradução da Bíblia para o inglês no Novo Testamento, já com a invenção da prensa móvel, que foi publicada em 1536. Até te falei para você há pouco do filme do William Tyndale, né? Os Foras da Lei de Deus. Assista depois, vale muito a pena. Ainda na Inglaterra, no reinado do rei Henrique VIII, vai haver algo curioso. Ele vai se apartar da Igreja Romana, o próprio rei. Por quê? Ele era casado com uma mulher chamada Catarina, e essa Catarina não tinha filhos. E o rei queria deixar descendência para que o trono passasse de pai para filho. E ele foi ao Papa e disse: Papa, eu quero me divorciar, minha mulher não tem filhos. E o Papa proibiu: não, você não pode divorciar. Aí o rei, na Inglaterra, ele diz assim: já que eu não posso divorciar, é o Papa que está dizendo, então eu vou romper com a Igreja Romana, eu vou fundar a minha igreja e na minha igreja mando eu. E assim o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Romana e funda a Igreja Católica Inglesa. E lá ele vai se separar, vai casar com outra mulher e vai conduzir a igreja da maneira que ele acha melhor. Um outro homem que se destacou muito, outro personagem, é John Knox, na Escócia. Ele vai influenciar o movimento de reforma em 1559 e lá vai ter início a Igreja Presbiteriana, que vai chegar a se tornar a igreja oficial daquele país, a Igreja Presbiteriana. No início do século XVI, a Europa inteira era católica. No final deste mesmo século, ela já está completamente dividida, porque cada país tem a sua igreja local, cada país tem o seu idioma próprio, o seu culto na sua própria língua. E aqui tem alguns princípios que levaram à reforma, e eu vou destacar cinco deles. O primeiro, né, conforme está aqui na apostila, é o princípio de que a verdadeira religião está baseada na Bíblia. São chamados solas, né? São chamados solas, não sei se você já ouviu falar, são os 5 solas. Quais são esses solas? Sola Escritura, sola do latim quer dizer somente, tá? Sola Escritura, somente a Escritura, sola Christus, somente Cristo, sola Gratia, só a graça, sola Fide, só a fé, soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Então vamos destrinchar aqui rapidamente para entendermos cada um desses. Somente a Escritura, sola Escritura, com este princípio, os reformadores entendiam e deixavam de maneira clara que a Bíblia, a palavra de Deus, é a maior autoridade da igreja. Por quê? A Igreja Romana havia substituído a autoridade da palavra de Deus pela autoridade da igreja. Aquilo que o Papa dizia, a doutrina, o dogma, a tradição da igreja estava acima da palavra de Deus. Isso é um absurdo, porque o próprio Senhor Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus tem que ser a autoridade suprema. Ela tem que ser a autoridade suprema na nossa vida. Então, muito bem. E é triste às vezes ver hoje em dia muitas igrejas que se dizem evangélicas, lembrando que o termo evangélico, minha gente, nos dias atuais virou religião, infelizmente, mas virou.
não é? Eu já vi aqui na igreja, em outros lugares, gente chegando dizendo que é evangélico não praticante. São os dias em que vivemos. Mas, infelizmente, tem igreja por aí que não tem diferença nenhuma da igreja romana no sentido de colocar doutrinas de igreja acima da palavra de Deus. É gente, vou lhe dar um exemplo, é gente que diz, para mudar de uma congregação para outra você precisa de uma carta de recomendação. Mas está escrito, segundo o livro, segundo a carta aos Coríntios, que não necessitamos de carta de recomendação, nem de nós para vós, nem de vós para nós, porque nós somos a carta viva, escrita não com tinta, mas com o sangue de Jesus no coração. Eu nunca li na Bíblia Jesus perguntando para ninguém, você é casado no papel? Você parou de usar droga, de pecar, disso, daquilo? Se você não for casado no papel, não tiver isso, você não batiza. Não está escrito isso na Bíblia. Hoje em dia nós vivemos em dias em que se a pessoa não for casada no papel, se não for isso, aquilo, não fizer curso e uma série de coisas, não batiza, não toma ceia, um monte de coisa que a Escritura não diz. Então nós temos que nos voltar à Escritura, só a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, é a autoridade suprema. Nós temos que conhecê-la e vivê-la. Né? Nós temos que conhecer e praticar o que ela ensina. E ela tem que ser a norma, ela tem que ser a lei, ela tem que ser a diretriz da nossa vida. Segunda coisa, segunda sola, solos Christus. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja romana havia estabelecido diversos mediadores, santos, mártires da igreja, diversos mediadores entre Deus e os homens. Aqui os reformadores afirmam de maneira clara, o único mediador, como está escrito em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E não há outro, não é a Maria, o Pedro, o Paulo, o João, o Expedito, o Judas, é Jesus Cristo, somente Ele. A terceira sola gratia. O ser humano, ele caiu no sentido de pecado, não é? Os reformadores surge a chamada doutrina da depravação total, ou seja, o ser humano caiu nos seus pecados. Eu não vou entrar aqui no mérito, minha gente, senão a gente vai demandar muito tempo no mérito na questão lá de arminianos, presbiterianos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão demandaria muito tempo para a gente ver um e outro ponto de vista, tá? Mas vamos ficar aqui nessa questão para a gente desenvolver o conteúdo aqui da aula, tá? Então, sola gratia, aliás, só a Escritura deixa só Cristo, que Jesus é o único mediador e ponto final. Então, o próximo aqui, sola gratia, é somente a graça de Deus que nos salva, e a graça vinda pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A pessoa de Jesus tem um papel central na obra do Senhor nas nossas vidas, na palavra de Deus. Jesus é a pessoa central. Então é através da graça, do favor imerecido, nós somos justificados dos nossos pecados, somos lavados, remidos, regenerados, transformados para viver com Deus. Quarta sola, não é sola fide, só a fé. Por que só a fé? Porque na igreja romana tinha que pagar os pecados, penitência, comprar bula papal, enfim, fazer peregrinações, ensinavam uma série de coisas que as pessoas faziam porque não tinham conhecimento, não é? E aqui os reformadores afirmam de maneira clara, é a fé, é acreditar e agir pela fé. É acreditar na palavra do Senhor, é somente a fé. E por fim, somente a Deus a glória, somente a Deus toda a glória. Por quê? Porque os homens tomavam para si, a igreja romana tomava para si a glória que é de Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, não existe outro além do Todo-Poderoso. Então, esses 5 solas, não é? Ou esses 5 princípios, né? Voltando aqui, eu já entrei direto nos solas, mas voltando aqui na apostila, ainda aqui na página 4, deixa eu fazer um resumo rapidinho. O primeiro princípio era da religião está baseada na Bíblia. O segundo princípio aqui era da religião deveria ser racional e inteligente, ou seja, sem doutrinas irracionais de adoração a imagens, indulgências. O terceiro princípio é que qualquer homem poderia se achegar a Deus, porque a igreja romana dizia que as pessoas tinham que se achegar primeiro ao padre, ao sacerdote, ao bispo, e ele intercederia a Deus. As pessoas não tinham acesso direto, era isso que era ensinado. Quarto princípio, a religião deveria ser espiritual e sem formalidades, sem liturgias que a igreja havia imposto. E o quinto princípio é a existência de uma igreja nacional,
Cada país deveria ter a sua igreja com culto no seu idioma para que todos entendessem e compreendessem. Então, no final do século XVI, as igrejas todas já têm as suas Bíblias no seu idioma, os cultos já são realizados, cada um na sua língua, na Inglaterra no inglês, na Alemanha no alemão e assim por diante. A Igreja Romana, vendo o descrédito popular, eles tentam ainda um movimento de contra-reforma, tentam ainda recuperar o terreno perdido, mas sem êxito, sem muito êxito. Em 1618 surge uma guerra em toda a Europa, conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Essa guerra era por motivos políticos, religiosos, e essa guerra é encerrada em 1648 com o Tratado de Paz de Westfália, que ele vai fixar limites para os estados católicos e os estados protestantes. Até hoje nós temos lá na Europa países de maioria predominantemente protestante e alguns outros, como a Itália, por exemplo, predominantemente católicos, tá? Então, nesse período, espaço de tempo, 1453 a 1648, tem a Reforma Protestante, que vai ser um marco na história da Igreja, tá? Na próxima aula nós vamos tratar a respeito da Igreja moderna. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, aprendeu, escreva aí nos comentários que você gostou, que você aprendeu. Se você também tem gostado da aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra, tá? Está aparecendo aqui os números das contas, faça aí o teu depósito, a tua transferência e depois você envia o recibo, o comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!